Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Bate-Papo com Fintechs. Para você que ainda não acompanhou nenhum dos nossos episódios, a gente tem mais de 100 episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify, sempre trazendo especialistas desse universo de Fintechs, ou presentes dentro do universo, ou partes interessadas, como é o caso de hoje. A gente tem uma conversa muito bacana que acho que vai ser de interesse de muitas Fintechs. E eu estou aqui hoje, então, com o Richard Zager, ele que é sócio na MSW Capital. Richard, primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui conosco, um grande prazer. E antes da gente falar da MSW, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre sua trajetória, sobre como que foi esse processo até você ser sócio na MSW. Boa. Bom, Vitor, muito prazer. Muito obrigado aí pelo convite para participar. Bom dia. Eu sei que para você que está ouvindo aí pode ser qualquer horário, mas agora é bom dia por aqui. Rapidamente sobre a minha trajetória, né? Eu me formei na PUC, fiz administração. Acho que muito cedo tive contato com empreendedorismo, fui de empresa júnior. Depois eu passei pela Praxair, passei pela L'Oréal e resolvi empreender também com 2 ou 3 anos de vida profissional. Fiz uma empresa de pesquisa de mercado com mais 3 sócios. 2 anos depois descobri que não era isso. Fui fazer uma pós-graduação fora. E lá eu entendi que eu tinha que fazer uma mudança de carreira, pensando mais em ir para a área financeira. Trabalhei num banco chamado Merrill Lynch. E quando voltei para o Brasil, me juntei à MSW, que na ocasião era uma boutique de M&A, que aos pouquinhos a gente foi, eu e meu sócio, a gente foi descobrindo que o que a gente gostava de fazer era participar da jornada empreendedora, que como empreendedores a gente entendeu que a gente tinha muito a agregar, tanto para empreendedores, né, principalmente para eles, quanto principalmente para investidores que querem investir em startups, né? Então, antes de entrar em MSW, também acho importante destacar que eu venho de uma família que sempre foi, todos são empreendedores da minha família, meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Então, quase que não teve uma outra opção para mim, né? Acho que nem cogitei não empreender ao longo da minha trajetória. E acho que, de certa forma, a gente demora muito para escolher, né, o que a gente quer ser, ou o que a gente quer fazer, mas acho que eu tive muita sorte de estar num ambiente que é justamente empreendendo com outros empreendedores, né? Então, acho que essa foi uma sorte que a vida me deu aqui de estar trabalhando em Venture Capital. Muito legal, parabéns pela trajetória. Teve um ponto que eu vou falar assim, me identifiquei bastante, que é a questão de empresa júnior, né? Eu também participei do movimento, acho que também me abriu muito essa cabeça do empreendedorismo, né? Não é nem o foco aqui do nosso episódio, né? Mas imagino que tenha muitos jovens que estão justamente nessa fase de graduação, não sabem o que vão seguir depois. É uma boa oportunidade, vista até aqui o caso do Richard. Eu me considero um jovem ainda, tá? Isso é para sempre, né? Até a gente está escrevendo agora um artigo falando da Silver Economy e tudo, então a gente tem que ver que não tem mais tanto isso da idade, né? Mas justamente dos comportamentos, tudo não tem uma barreira que você fala, pô, a partir daqui sou jovem, sou idoso. Não, vamos trabalhar de uma maneira geral, né? Boa. E muito legal você se apresentar agora. Em paralelo, eu queria que você comentasse um pouquinho justamente sobre a MSW, como é que foi justamente esse processo de criação, em que momento que vocês estão, e aí na sequência a gente traz até alguns exemplos de fintechs que estão no portfólio de vocês. A MSW, ela nasceu como uma boutique de M&A. A gente, por muito tempo, assessorava pequenas e médias empresas que buscavam, normalmente, compradores para os seus negócios, né? E eu e meu sócio, num determinado momento, a gente entendeu que a gente queria... Passavam por nós muitos negócios em que a gente gostaria de investir, né? Mas a gente não tinha recurso para fazer isso. Num determinado momento, a gente se deu conta que o que a gente queria fazer mesmo era venture capital, né? Só que a gente precisava levantar recursos com
investidores para fazer isso, porque a gente não tinha recursos próprios. E ao longo da nossa jornada, a gente foi pivotando o nosso negócio até que hoje a gente se tornou uma gestora de venture capital com um grande diferencial, que é o fato de o nosso recurso, 90% é oriundo de grandes corporações, né? Então, a gente está num negócio chamado Venture Capital de nicho, que é o Corporate Venture Capital, né? E aí, para fazer uma história, encurtar uma história longa, num determinado ponto da nossa trajetória, bateu na nossa porta um executivo da Microsoft que estava começando um fundo, precisava de um gestor, e a gente viu aquilo como uma grande oportunidade para tocar esse fundo junto com a Microsoft. E isso foi a origem aí do nosso primeiro fundo, que se chamou BR Startups, se chama BR Startups e tá ativo até hoje, né? A gente está na fase de desinvestimento. Então, como a gente entendeu que a gente começou a dialogar muito bem com corporações, a gente seguiu esse nicho, né? E hoje eu diria que a gente é uma gestora que é especializada, e a gente hoje tem 4 fundos sob gestão. Então, além do BR Startups, que é um fundo multicorporativo, a gente tem mais um fundo multicorporativo, que é o Multicorp 2. Né? Nesse fundo, a gente trouxe a Embraer, a BB Seguros, a Baterias Moura e a AG Rio, e a gente investe em InsurTechs, Energy Techs e negócios de energia e negócios no Rio de Janeiro. Né? Então, os nossos outros 2 fundos são proprietários. Então, um fundo é o fundo da Embraer, que a gente investe no aeroespacial e negócios verticais correlatos. E o outro fundo, que acho que até a razão da gente estar aqui hoje, é o fundo do Banco do Brasil, é o BB Ventures, né? Onde a gente tem um foco maior em fintech, agritech e negócios que ajudem a digitalizar a jornada digital do cliente do banco. Né? Então, hoje a gente, eu gosto de dizer que a gente é uma gestora também especializada no early stage, a gente se sente mais à vontade com empreendedores que estão captando aí seu seed round ou Series A. Né? A gente, as últimas transações que a gente fez aqui boa parte delas foram Series A. Muito bom. E até antes da gente falar especificamente desse fundo BB Venture, falar do portfólio, sempre tem aquela dúvida, né? Como está o cenário, como está o momento para as startups captarem, especificamente, né, no caso de vocês, como Corporate Venture Capital? Está um momento propício, está da ponta de empresas, né? Vocês estão com uma abertura maior delas ou não? O pessoal está segurando mais? Qual que é o estágio atual? Eu costumo dizer que para bons negócios e bons empreendedores, em bons mercados, com boas soluções, sempre não vai faltar dinheiro. Né? A gente viveu um momento muito, vamos dizer assim, difícil mesmo, que foi, né, os anos de 22 e 23, principalmente. Né? Mas eu acredito que, passado esses 2 anos, 24 também não foi o melhor ano, mas passado esses 2 anos críticos, o recurso voltou a fluir, né? Assim, para nós até foi um momento, esses 2 anos foram anos que a gente estava bastante capitalizado e com muita, até foi para nós foi um momento positivo, porque a gente aproveitou que vários outros fundos estavam, de certa forma, poupando, né, e segurando, retraídos em relação a fazer investimentos, e a gente estava aqui com fundos que estavam, né, super captados e com muito desejo de investir. Então, a gente, ao longo de 22, 23 e 24, a gente fez aí uns quase 12, 14 investimentos, né? Então, foram anos que a gente acelerou muito. Agora, eu acho que, passado, né, esses 3 anos, 25, acho que voltou a uma normalidade. Né? E agora, essa normalidade ela tem uma nova, eu diria que uma nova, não uma regra,
mas é uma lógica, né, onde lá atrás, né, no momento de muita pujança e abundância e excesso de liquidez, você, assim, a questão do founder olhar a lucratividade ou o break-even do seu negócio não era tão importante assim, né? Hoje acho que não, acho que hoje, ou seja, os investidores eles estavam muito crescimento a qualquer custo, né? Tinha dinheiro. Nesse momento não, acho que o mercado ele amadureceu tanto os empreendedores quanto os investidores e busca já num primeiro cheque entender a perspectiva de equilíbrio dessa startup em qualquer mercado que ela esteja, né? Fintech, agritech, insurtech. Na verdade, essa foi a nossa lógica e filosofia desde o primeiro fundo, né? Nosso primeiro fundo, a gente não perdeu nenhum investido. E desde o primeiro momento, a gente sempre disse muito claramente para os empreendedores que a gente investiu que o nosso cheque deveria ser o suficiente para que eles se tornassem autossuficientes a partir do ano 2, né? E que com o nosso dinheiro a gente ia ter que correr atrás de resolver o que tem que resolver em termos de produto e correr atrás de cliente, né? E deu muito certo essa estratégia, tá? Então, foi uma filosofia que a gente adotou e a gente costuma, normalmente, olhar negócio com essa régua, né? Que não dependam de outras rodadas para que as empresas se tornem, né, estejam em ponto de equilíbrio. Muito legal, essa última frase sua, acho que é uma verdadeira pílula de conhecimento nesse sentido. Acho que você passou por vários pontos que muitas vezes está no dia a dia das startups. Pô, quero captar recurso, preciso captar recurso, mas estão falando que está difícil. Acho que você colocou vários pontos que é isso. Se é algo sólido, se é uma boa oportunidade, se tem bons contatos, se tem essa boa visão do break-even, a coisa vai se caminhando, né? Então, não é uma coisa que é entregue de bandeja, talvez em algum momento lá atrás até foi mais, mas hoje fazendo um bom trabalho e tendo um grande parceiro, por exemplo, como a MSW, você consegue caminhar, né? E aí, Vitor, só para adicionar Pode falar. ponto, né? É que a captação de recursos, e o êxito na captação de recursos, ela é uma consequência de você estar conseguindo mostrar que o seu produto ou a sua solução é desejada por clientes, né? E tem alguém que realmente viu o valor, né, no que a tua empresa ou tua startup entrega. Então, quanto mais você conseguir comprovar isso, e a régua mais óbvia em termos de geração de receita, né, ou contratos, mais fácil, ou a consequência óbvia disso essa empresa ela está mais bem posicionada para captar recursos, né, seja primeira rodada ou novas rodadas, né? Então, a gente sempre tenta priorizar aqui, né, com os nossos investidores, vai atrás de cliente, cara. Vender, 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 vender. Se você vender, o investidor vai chegar em você, né, sem nem que você nem precise chegar nele. Acho que você falou exatamente a palavra, né? A consequência. Muitas vezes, quando eu estou olhando esse meio de captação para startups, tudo, eu falo, pô, parece quando a gente lá na adolescência namorava, né? Quanto mais você ia atrás, menos você encontrava. Quando você menos estava olhando, sei lá, conseguia namorar uma namorada, né? Então é justamente isso, né? Uma consequência, não é a causa final, não é viver disso, mas é trabalhar bem que a coisa aparece, né? E antes aqui do episódio, eu fiz a lição de casa, né? Dei uma olhada no site de vocês. Fica até o convite para o pessoal de casa ver o portfólio da MSW. É muito interessante porque justamente aparecem várias startups que tangenciam esse meio de fintechs. Até algumas já participaram aqui do bate-papo com a gente, como foi o caso da Pagaleve. A Lina também, vira e mexe, está aparecendo no nosso blog. Tem o pessoal da Yours Bank, né? Payfy, Quero Quitar. E tem também o caso bem bacana que é o do Olivia, né? Que depois foi até adquirida pelo Nubank, né? Tem algum desses casos que você queria comentar? Queira, além desses, claro, que eu falei, mostrar para o pessoal de casa como que foi o processo, como que está o processo, né, ainda acontecendo. Então, fique à vontade. Eu acho que um caso que vale destacar, né, assim, sem dúvida, é o Olivia. Mesmo que, e até por ser uma saída.
a gente ter sido um dos primeiros investidores. Investimos no seed round lá e estava no conselho, participei do conselho desde o início, né? E aí a gente está falando de uma empresa que em 2017 começou um negócio de AI para Open Finance, né? Então, estava bastante à frente do seu tempo, né? E eu acho que um grande aprendizado assim, em Olivia, até para deixar aqui, né, de certa forma, o recado para outros empreendedores, eu me lembro muito cedo a gente debatendo o modelo de negócio de Olivia, né? E do primeiro momento em que assim, fazer uma menção aos fundadores, né? O Cristiano e o Lucas, que são pessoas nota 1000, assim, com quem a gente teve um prazer enorme e um privilégio de estar junto. E desde o início o debate sempre foi a questão do, né, como é que a gente chega nos clientes, e qual o modelo que a gente vai usar, se vai ser B2B, B2C, enfim. E desde o primeiro momento que a gente investiu, a gente falou, esse negócio é um negócio que tem que ser B2B2C, não pode ser B2C, porque isso nunca vai parar de pé, né? Muito difícil. E a Olivia rapidamente descobriu assim, o seu caminho, né? E usar as grandes corporações e os incumbentes como grandes canais de aquisição de clientes, né? Eu acho que essa foi a grande virada, assim, né? De conseguir entender junto, né? Era um board muito positivo, assim, muito construtivo, né? Que queria realmente apoiar aqueles empreendedores. Então a gente rapidamente conseguiu pivotar, vamos chamar assim, né? O negócio da Olivia, e acho que deu no que deu, né? A gente em 3 anos de trajetória, foi um negócio que foi comprado pelo Nubank. Os fundadores ficaram um tempo lá com o Nubank. Não sei se ainda estão hoje, mas acho que uma trajetória muito bacana, né? E assim, outro ponto importante é que a gente, se você pegar e ver, né, as notícias em relação à Olivia, é lógico que vai aparecer, são as rodadas, né, são os grandes contratos, mas eu posso assegurar que foi muito sangue, suor e lágrimas, né? Empreender é isso, né? Assim, não é uma jornada glamurosa, tá? É óbvio que o que a gente vê no jornal é o glamour, né? Mas não é a realidade, né? Pode ter certeza que muito mais, né? Até, óbvio, os fundadores persistiram muito, foram muito resilientes e para chegar lá não foi fácil. Então, só para a gente não se enganar e achar que, né, é uma história 100% feliz. Não, não é. Né? É uma história de bastante dificuldade, mas que teve um final feliz, porque os fundadores souberam enfrentar e tiveram resiliência e inteligência, né, para lidar com as dificuldades. Acho que esse é um outro ponto muito importante também aqui para quem nos acompanha, porque, como você disse, né, você dá um Google em alguma startup que bombou, que captou, você só vê a cereja do bolo, né? Mas para conseguir essa cereja do bolo, teve toda uma história. E acho que no caso deles, ainda mais porque, como você disse, né, eles estavam antes do tempo deles. Antes da gente falar de inteligência artificial como a gente fala hoje, Open Finance, eles já estavam trabalhando em cima disso. Então, até para a gente que estuda bastante. Tinha um agravante que eles tinham um concorrente que tinham captado uma fortuna. Olha, mais ainda, então, o desafio. Né? Olha só. E aí, o que acontecia? Praticamente, o mercado para eles estava fechado, né? Porque o concorrente captou de grandes investidores de VC, e aí boa parte do mercado ficou fechado, ou porque já tinha investido nesse concorrente, ou porque dizia assim, não, esse já tem o case desse que já foi, a gente nem sabe se vai dar certo e está, né, tá super captado com o dinheiro, não sei se vale a pena, entendeu? Então, assim, foi difícil, não foi fácil, não. Fica mais desafiador ainda a batalha que eles passaram. De novo, quem põe um Google só fala, pô, os sócios se deram bem, foram vendidos depois para o Nubank. Mas é um caso muito bacana. A gente que estuda bastante finanças, fintechs aqui, sempre o caso da Olivia aparece, porque realmente é muito bacana. Só um ponto, até falando, eles eram um underdog, né? Eles não eram...
E a gente gosta de investir no underdog. Assim. A gente tem outro caso parecido, que de um mercado similar, né, que, que, é muito, enfim, que foi muito bem também, né, e que tinha a mesma situação, onde você tinha um concorrente que captou muito mais dinheiro com os maiores investidores, e ele estava lá com o nosso chequezinho de 2 milhões, tentando se virar. Só um detalhe, ele está vivo até hoje, né? Esse underdog já morreu. Como é, né? Um caso realmente bem interessante. Né? Para a gente começar a caminhar para essa parte final aqui do nosso bate-papo, eu vou quebrar ela em duas perguntas, né? A primeira delas é, legal, fintechs ou startups em geral, aqui assistindo o episódio, já viram um pouquinho do que você falou, dos fundos disponíveis, essa questão do early stage, como se preparar para fazer um possível contato, como abordar, como iniciar essa conversa com vocês. E, em segundo ponto, aí justamente acho que vai até se conectar, site, redes sociais, que você queira deixar justamente para esse pessoal conhecer um pouco mais sobre a MSW, ver se faz sentido, isso, se é o momento. Então, fique à vontade agora para comentar um pouquinho sobre isso. Primeiro, assim, acho que enfatizar o nosso modelo, né, que é muito importante. A gente, normalmente, quando a gente investe numa startup, a gente vai trazer muito mais do que recurso financeiro, porque a gente tem essa componente de estar com um estratégico junto, mas alinhado. Né? O que eu digo alinhado? Alinhado no sentido de querendo gerar valor para aquela investida. Né? Então, hoje, a gente tem né, se a gente está falando de fintech, a gente está junto do Banco do Brasil. Né? Então, você imagina o que um Banco do Brasil pode fazer por uma startup. Né? A gente tem um case muito legal agora da PayFi, tem vários cases, né? Mas a PayFi agora vai lançar um produto junto com o Banco do Brasil. Né? Então, a gente sempre vai ter esse olhar, né? E aí, respondendo objetivamente, de como é que a corporação ajuda aquela empresa, né, a se desenvolver e a crescer, e, ao mesmo tempo, a corporação também aprende alguma coisa com aquilo, e, claro, e também ganha alguma coisa com aquilo, que é normal, todo mundo tem ganho nessa história. Né? Então, normalmente, a gente vai buscar startups, ou a gente gosta de investir em startups, pelo fato de que a gente quer gerar essas sinergias. É importante para nós observar as sinergias com o banco. E lembrar que o banco não é só o fintech, o banco é agro. Né? Então, a gente hoje, no fundo do banco, a gente tem 3 investidas no agronegócio. Né? E é um mercado que, para nós, é muito importante. Então, eu acho que, primeiro, a forma de nos encontrar, né, vocês podem me encontrar no LinkedIn ou mandar o deck para meudeck@msw.com.br, que a gente vai responder, seja para, né, marcar uma reunião na sequência, ou até mesmo para dizer que, infelizmente, não deu match, mas geralmente a gente gosta de ouvir pelo menos uma primeira apresentação. Né? E fazendo sentido, normalmente a gente coloca de frente aí para o time de CVC do banco, quando for fintech, né, ou quando for uma agritech, ou se for nas outras verticais, né, em que os outros fundos atuam, como aeroespacial, insurtech, energia, aí a gente conversa com as corporações dos outros fundos. Né? Mas o importante para nós é esse ângulo de como é que a gente consegue, com essas corporações que são nossos investidores, contribuir e impulsionar o negócio das investidas. Muito bom. Então, fica aí o convite para o pessoal se conectar com o Richard, conhecer um pouquinho mais. E acho que é um pouco do que você falou ao longo do episódio, né? Entender isso como uma consequência, né? Então, ele vai fazendo a lição de casa, vai fazendo vendas, vai validando, vai fazendo essas conexões que na hora certa a coisa acontece. Richard, queria mais uma vez agradecer você. A gente fica aqui de portas abertas para, de repente, quando vocês tiverem um fundo novo ou tiverem alguma ação especial relacionada às fintechs, às insurtechs, será um grande prazer, porque a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, né?
Então, para um novo papo ou para um conteúdo dentro das nossas redes, a gente está de portas abertas. E, com certeza, desejar muito sucesso para esse praticamente meio ainda de ano que a gente tem. Esperamos ver outros casos de sucesso, assim como o da Olivia, que a gente comentou aqui, e essas que estão também atualmente no portfólio. Boa. Vitor, obrigado mais uma vez pela participação, pelo convite. Você que é empreendedor, a gente quer conhecer o teu negócio, especialmente se ele for de fintech, ou agritech, ou nas outras verticais aí dos fundos. E foi um prazer falar aqui com você. Show de bola, o prazer foi nosso. E fica aqui o convite, então, para o pessoal deixar o like, se inscrever no canal e, mais do que isso, compartilhar esse conteúdo. Então, acho que é uma verdadeira aula que o Richard deu em cerca de meia hora, que justamente vai ajudar muitas startups por aí. Com isso, a gente encerra mais um bate-papo com Fintechs. Nos vemos no próximo. Até lá.